Na denúncia, a Procuradoria-Geral da República afirma que Almir Garnier se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com os demais comandantes das Forças Armadas no dia 7 de dezembro de 2022 e que nesse encontro foi apresentada uma minuta golpista com fundamentos jurídicos para amparar a decretação de medidas de exceção, como estado de sítio ou garantia da lei e da ordem. O relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes, perguntou se ele viu o documento nessa data. Foi apresentada uma minuta. Eu não vi minuta, ministro. Eu vi uma apresentação na tela de um computador. Havia um telão onde algumas informações eram apresentadas na tela. Eu não recebi. Quando o senhor fala minuta, eu penso em papel, em um documento que lhe é entregue. Eu não recebi esse tipo de documento. Moraes perguntou em seguida sobre o depoimento do então comandante do Exército, general Freire Gomes. Em março de 2024, o general disse à Polícia Federal que, nesse dia, o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Ele disse que o senhor teria sido o único que colocaria as tropas da Marinha à disposição. Isso ocorreu ou não? Não, senhor. Não ocorreu. O senhor nem tocou nesse assunto. O senhor vai ter essa oportunidade. O senhor não tocou nesse assunto. Senhor ministro, como eu lhe disse há pouco, não houve deliberações, nem o presidente não abriu a palavra para nós. Ele fez as considerações dele, expressou o que pareciam para mim mais preocupações e análise de possibilidades do que propriamente uma ideia ou uma intenção de conduzir alguma coisa em uma certa direção. A única que eu percebi que me era tangível e importante era a preocupação com a segurança pública, para a qual a GLO é um instrumento adequado dentro de certos parâmetros, que o senhor bem sabe. O ex-comandante disse que não era crítico às urnas eletrônicas. Moraes quis saber, então, por que Garnier usou blindados da Marinha que, em desfile, foram até o Palácio do Planalto entregar um convite a Jair Bolsonaro para um evento militar em agosto de 2021. No mesmo dia, a Câmara dos Deputados se preparava para votar uma proposta de emenda constitucional que defendia o voto impresso. Garnier disse se tratar de uma coincidência. Por que essa novidade naquele exato momento? Os chineses dizem que coincidências não existem. Teria sido uma coincidência, almirante? Não existem até certo ponto. Esses blindados, inclusive os que fumaçavam, eles vêm do Rio de Janeiro. Eles não ficam aqui. Então, isso é planejado com antecedência de 3, 4, 5 meses, às vezes. E eles vão até Formosa, fazem um exercício maravilhoso naquele terreno lá que o Exército tem. Eu não teria nem como fazer essa mudança. Então, neste caso em particular, eu tenho que discordar dos chineses. Foi uma coincidência. O relator confrontou Almir Garnier com o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, o tenente-brigadeiro Batista Júnior. Em maio, Batista Júnior disse à primeira turma que no dia 14 de dezembro de 2022, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, apresentou aos comandantes a minuta do golpe e que, ao entender que o documento previa que Lula não assumiria a presidência, levantou e foi embora. Mais uma vez, Almir Garnier afirmou não ter visto o documento. Nessa reunião, almirante, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, qual foi o assunto dessa reunião? Ele apresentou aí, sim, uma minuta aos senhores? Não, senhor. A minha lembrança dessa reunião é que estávamos os três e que não houve apresentação de nenhum documento durante a reunião. Eu me lembro que as pessoas estavam com aquela cara de que comemos e não gostamos. Alguma coisa já tinha acontecido, mas eu não me lembro. Eu não vi documento, não foi apresentado documento. Encerradas as perguntas de Moraes, o relator passou a palavra para o ministro Luiz Fux. Fux questionou sobre o apoio da Marinha a Bolsonaro para se manter no poder mesmo após a derrota nas urnas. Em que contexto, em que reunião, eventualmente, que participou, o senhor teria dito que colocava as suas tropas à disposição? Senhor ministro,
Eu nunca usei essa expressão. Almir Garnier disse que, ao ser exonerado do cargo no dia 31 de dezembro de 2022, se desligou completamente da função e que, naquele momento, se sentia emocionalmente sobrecarregado. Garnier foi o único dos ex-comandantes da gestão Bolsonaro a não participar da cerimônia pública para entrega do cargo ao sucessor, o almirante Marcos Sampaio Olsen. Questionado por Moraes sobre o motivo, Garnier disse que havia um acordo com o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e os demais comandantes de que todas as trocas deveriam ser feitas ainda no governo Bolsonaro e que, como a dele só ocorreu em janeiro, comunicou ao almirante Olsen que não participaria da cerimônia. Almir Garnier foi o terceiro réu a ser interrogado. Eles podem ficar em silêncio e não têm o compromisso de falar a verdade para não produzirem provas contra si. O interrogatório do ex-comandante durou pouco mais de 1 hora. Em seguida, o ex-ministro da Defesa e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, foi ouvido. Torres disse que nunca questionou a lisura do sistema eletrônico de votação e minimizou a participação dele em uma transmissão na internet de Jair Bolsonaro, em que o então presidente fez ataques, sem provas, às urnas eletrônicas. Eu não tinha conhecimento técnico nenhum a respeito do assunto. A minha participação é em torno de 4 minutos ao final, onde eu tive a oportunidade de ler esses relatórios. Ler o que foi sublinhado pela minha assessoria, eu li apenas parte deles, foi muito rápida a minha participação. No interrogatório, Anderson Torres foi questionado por Moraes sobre a viagem dele aos Estados Unidos dias antes dos atos golpistas de 8 de janeiro. Ele afirmou que a viagem com a família foi planejada com antecedência e que as passagens foram compradas 2 meses antes. Moraes também questionou o motivo pelo qual Torres desembarcou no país sem o aparelho celular. Anderson Torres, que era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, teve a prisão preventiva determinada por Moraes quando ainda estava no exterior. O seu aparelho celular não foi possível a análise porque, quando do seu retorno dos Estados Unidos, o aparelho ficou por lá. Houve o extravio do aparelho celular? Eu perdi meu telefone, ministro. Ali, naquele momento, acho que até aquele momento, o momento mais duro da minha vida, né? Eu, com 3 crianças pequenas nos Estados Unidos, saí daqui como secretário de Segurança e saiu minha prisão no dia 10. Isso me deixou completamente transtornado. E isso foi muito ruim para a minha defesa, ministro. Como eu disse ao senhor, eu não tinha nada a esconder. O ex-ministro confirmou reuniões com a Polícia Rodoviária Federal para tratar de operações durante as eleições presidenciais de 2022. Segundo a denúncia, a PRF fez bloqueios para dificultar o trânsito de eleitores, principalmente na região Nordeste, onde Lula tinha vantagem nas pesquisas. Mas ele afirmou que o objetivo era combater crimes eleitorais no país inteiro. Ali a orientação foi combate aos crimes eleitorais, independente de bandeira, independente de cor, independente de local, que fosse feitas as operações no Brasil inteiro, visando o combate aos crimes eleitorais. E nós tivemos a eleição, uma das mais seguras da história, não houve interferência nenhuma, o Ministério da Justiça atua como uma parte estratégica, não é uma parte operacional. Anderson Torres negou que tenha participado de qualquer reunião com Jair Bolsonaro para tratar de temas com teor golpista. Alexandre de Moraes questionou por que, então, a chamada minuta do golpe foi encontrada na casa dele. Eu levava pastinhas como essa aqui para casa todos os dias, essas pastinhas simples, eu não carregava pasta, e isso foi dentro de uma dessas pastinhas, ministro, e na minha casa foi colocado para ser descartado. Eu nunca tratei isso com o presidente da República, eu nunca tratei isso com ninguém. Isso veio até o meu gabinete no Ministério da Justiça, foi organizado pela minha assessoria, que isso veio num envelope dentro, foi parar na minha casa, não é da minha lavra, não sei quem fez, não sei quem mandou fazer, e nunca discuti esse tipo de assunto. Em outro momento do interrogatório, Torres voltou a falar dos ataques à sede dos 3 poderes. Ele negou omissão. Disse que havia um protocolo de atuação para as forças e que a depredação ocorreu por grave falha na segurança. O 5º interrogado foi o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Ele foi o primeiro réu a recorrer ao direito de ficar em silêncio e não responder às perguntas do relator. Respondeu apenas os questionamentos do próprio advogado. A defesa indagou Heleno sobre o vídeo de uma reunião no Palácio do Planalto, em que o ex-ministro disse que era preciso virar a mesa antes das eleições de 2022, porque depois seria mais difícil.
Então, quando o senhor fala virada de mesa e soco na mesa, o senhor está querendo dizer em sentido literal ou no sentido figurado? Não, sentido figurado, lógico. Pronto. Então, quando o senhor fala essas expressões, em algum momento o senhor quis dar a entender algum tipo de ação contrária à Constituição ou ao Estado Democrático de Direito? Não, de maneira nenhuma. Isso aí era uma ação dentro... É importante que o presidente Bolsonaro colocou que ia jogar dentro das 4 linhas. E eu segui isso aí religiosamente em todo o tempo que estive na presidência. Augusto Heleno também negou que uma caderneta pessoal encontrada pelos investigadores na casa dele fosse um manual para o golpe. Segundo a denúncia da PGR, o caderno tinha anotações sobre o planejamento da organização criminosa de fabricar discurso contrário às urnas. A Procuradoria da República alega em alguns momentos que essa agenda teria como se fosse um manual do golpe. Tal agenda tinha esse propósito, essa caderneta golpista, vamos assim dizer? De jeito algum. Tá, perfeito. O senhor já disse aqui, mas só para reforçar, o conteúdo dessa agenda chegou a ser compartilhado com alguém? Não, essa agenda era pessoal. Perfeito. Mais à frente... Muito reservado. A audiência desta terça-feira foi acompanhada pelo tenente-coronel Mauro Cid. Ele pediu ao ministro Alexandre de Moraes para ser dispensado de voltar à primeira turma hoje, mas teve a demanda negada. Ontem, ele foi o primeiro a ser ouvido.